deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram. Como é que vocês estão? Eu sou a Aline Mello, sou psicoterapeuta, terapeuta complementar, sou doula e tô passando por aqui para trazer mais um causo de doula. Já postei 2 vídeos, um mais antigo, que tá aqui salvo na nossa playlist, e um outro mais recente, também já aqui, ó, da minha cidade, Edmonton, no Canadá, para que vocês possam aí aquecer o coração e ouvir boas histórias. Bom, a história de hoje aconteceu lá no período da pandemia, onde eu precisei atuar com a educação perinatal online, né? Nós não podíamos encontrar as famílias, as gestantes eram pessoas de alto risco, e aí a gente teve que adaptar o trabalho, e foi inclusive a partir daí que eu desenvolvi, né, também o apoio mais longínquo, né, para mulheres que estavam, inclusive, em outros países. Se a gente estava conseguindo fortalecer famílias lá na cidade que eu estava vivendo na época, que era Joinville, Santa Catarina, a gente também pôde, com essa sistematização, ajudar as famílias de vários outros lugares. E de lá até hoje já são mais de 11 países que eu já apoiei nesses anos todos, tá? Então eu tenho quase 10 anos como doula, atuo, né, aqui hoje presencialmente em Edmonton, no Canadá, e online já atendi famílias da Irlanda, Estados Unidos, México, enfim, uma infinidade, Portugal, vários lugares. E hoje o caso que eu trago é o seguinte: a família era uma família jovem, primeiro filho, né? E eu comecei o acompanhamento online então deles, né? Então a gente tinha as rodas, que eram mensais, e nós tínhamos encontros quinzenais. Eu gosto de fazer esses encontros com bastante regularidade, caso a família também aceite, né? Aqui a gente constrói o acompanhamento que a família deseja, né? Que ela entende que seria ideal para ela. Nesse caso, essa família fez a contratação de um modelo que eu gosto muito, que é esse acompanhamento quinzenal, porque a gente tem mais tempo de mergulhar com calma nos temas, porque eu sempre falo que a informação, ela leva tempo para se tornar sabedoria. E depois que ela se torna sabedoria, ela precisa, né, ser introduzida, acalmada, vivida, né? No caso das pessoas que vão ter o primeiro filho, elas precisam ir degustando as informações. A nossa sociedade, ela foi deixando de lado as boas histórias de parto e foi sempre mais focando nas histórias terríveis, né? A gente foi perdendo o hábito de compartilhar boas histórias, e ainda muitas vezes, né, a gente foi criando um medo, um terror com as mulheres sobre parir. Então tem aqui um curso de doulas que eu construí, que tem alguns vídeos bacanas que contam inclusive como historicamente no curso da medicina, né, no decurso do desenvolvimento científico e tecnológico, foi se criando um discurso em que era muito melhor que os partos fossem rápidos, fossem limpos, mas no sentido de que o corpo da mulher fosse desvalorizado e tido como algo a ser temido, né? Fossem rápidos para que mulheres e filhos não morressem, enfim. Mas, né, nos últimos 15, 20 anos, a gente já tem uma humanização com respostas científicas, né, que comprovam bons hábitos para trabalho de parto, dizendo que o parto é bom, né? Se uma gestação vem segura, vem saudável, o parto é algo natural, né? Não precisa ser temido, não precisa ser demonizado, né? Vai ser um momento saudável e seguro para todos e que pode ser vivido de forma mais confiante do que sempre naquele temor, né? Hoje o discurso que as famílias têm muito é de medo, né? Medo que pode acontecer qualquer coisa. Não, se a gestação vem bem, né? Se todo esse período da gestação ela foi saudável, o corpo lidou bem, é muito comum que vá continuar no trabalho de parto. E um trabalho de parto que tem
um encaminhamento de uma gestação saudável, ele segue seguro. Se algo vai demonstrando, né? Por exemplo, né, num parto domiciliar, que, gente, partos saudáveis no mundo todo podem ser incentivados de ser domiciliares ou nas casas de parto, né? Porque se ele vem bem e no trabalho de parto começa a dar algumas insinuações que algo pode não estar tão bom, nenhuma parteira, nenhuma midwife vai dar continuidade para esse parto, só vai se encaminhar para um hospital mais próximo. Então, quando a gente entende como é que se processa o parto, como é que se processa a gestação, quando a gente se atualiza cientificamente com evidências, a gente passa a ficar mais tranquilo, né? E foi isso que eu encaminhei com essa família. Eles eram um casal novo, tinham várias dúvidas e medos e inseguranças. Ao a gente se encontrando quinzenalmente, tanto a mulher quanto o acompanhante naquele momento, que era o pai da criança, o companheiro dela, foram ficando cada vez mais sábios a respeito do momento e foram tirando as suas dúvidas e reduzindo as suas crenças, né? Então, quando começou o trabalho de parto por lá, que é sempre, né, com as sensações, as primeiras sensações, elas podem inclusive, né, durar até alguns dias, né? Então, algum desconforto na barriga, algumas cólicas, contrações ainda sem ritmo, né? Uma coisa assim mais esporádica, desconfortos, né? Eles começaram com esse movimento e aí, porque já tinham, né, entrado em contato com o tema, e aqui eu gosto muito que durante a gestação a gente já vá praticando que vai atuar lá no trabalho de parto, né? Porque são práticas que favorecem a qualidade de vida em geral da gestante, né? Então eles já estavam testando várias coisas de qualidade de vida para aquela mulher, e quando as sensações começaram, eles começaram a colocar isso em prática mais recorrente para trazer bem-estar, para conseguir acalmar, descansar, porque o que o bebê precisa de fato é paciência para que ele possa passar por todos os planos ali da bacia e nascer, né? Então o corpo ele vai ajudar a mulher e a família a fazer esse movimento. A família e a mulher só precisa estar confiante e seguro disso, estar informado e saber o que fazer em cada fase para ir permitindo que esse corpo trabalhe a seu favor. E aí todos os passos, né, do trabalho de parto vão acontecendo de forma tranquila, segura. Bom, estávamos na pandemia, finalizando já, a doula já podia entrar com eles. Então alguns encontros foram online, alguns foram presenciais já. E a gente chega na maternidade, eu consigo entrar com a mulher, nem sempre a gente consegue, consigo ficar com ela enquanto o pai vai fazer toda a inscrição e tudo mais. Bom, eles ficaram pouco tempo em casa, porque logo avançou as sensações e a gente tem sempre um combinado de quando é o limite, né, vamos para a maternidade. Eu fui me encontrar com eles na casa deles, fiquei um pouco, entendi, avaliamos, percebemos, fomos para a maternidade. Naquele momento era bom. Já chegamos com 7 dedos de dilatação, então, para quem não sabe, já chegar mais avançado é muito melhor do que chegar ainda muito cedo, né? Então, por isso que essa informação da doula pode favorecer bastante. Chegando lá, 7 dedos, caminhando bem, essa mulher foi recebida e a gente começou a descansar e se concentrar para essa chegada que agora, né, ia vir. Não era aqueles treinos, né? Não era treino, era real, estava oficial e ia continuar. Bom, nós começamos ali alguns movimentos, conforme a mulher ia sentindo, né, que era necessário, que o corpo ia pedindo, até que chegaram os 10 dedos de dilatação. Só que quando chega nos 10 dedos de dilatação, não significa que a criança vai sair. O mais importante, junto com a contração, com a dilatação, o afinar o colo do útero, né? Então, quando tem sangue, a gente gosta, né, depois dos 7 dedos de dilatação, ou chegando perto dos 7 dedos que tenha sangue, porque significa que o colo está afinando, ainda tem que o bebê descer, né? Então, tinha chegado aos 10 dedos, mas o bebê ainda precisava descer, né? E aí a gente foi caminhando, fazendo alguns movimentos para que ajudasse esse processo, mas sabendo que precisava de tempo, né? Não tem como acelerar isso. O médico chegou
e foi muito grosseiro. Ele falou, olha, se essa criança não nascer em 20 minutos, 10 minutos, não lembro exatamente, eu vou precisar cortar o seu períneo e fazer ela chegar. E assim, eu não sei o que deu na cabeça dele naquele momento, porque o coração do bebê estava tudo bem, né? Não estava tendo nenhuma oscilação. A gente tinha chegado a 2 horas somente. Eu não sei se de repente ia mudar o plantão. E geralmente quando muda o plantão, eles fazem uma certa pressão para já deixar tipo meio que certinho pro próximo plantão, sabe? Algumas práticas assim de hospitais que a gente não entende muito bem e que não favorecem o parto, né? Bom, ele colocou essa pressão e tudo que é pressão em parto, gente, não ajuda, né? Porque a mulher precisa de relaxamento para permitir que o corpo trabalhe, que os hormônios trabalhem. É preciso que a musculatura, a mente descanse, apazigue, acalme para o corpo ir fazendo esse trabalho, né? Eu falo sempre que disseram, né, que parto era sobre dor e na verdade parto é sobre relaxamento. Quanto mais você consegue se concentrar entre as contrações, porque em 10 minutos são 3 contrações. Cada contração tem 50 segundos, mas vamos arredondar para 1 minuto. Então 10 minutos são só 3 de contração e 7 de um relaxamento profundo. O corpo manda as maiores e melhores drogas, uma analgesia natural para o seu corpo. Então, se você consegue, né, criar uma resiliência, uma concentração para curtir, descansar, curtir, modo de dizer, mas pelo menos descansar e se concentrar no relaxamento dos 7 minutos, entre uma contração e outra, o parto não será mais sobre dor, sobre sofrimento, vai ser sobre concentração e relaxamento, né? A frase do Gentle Birth que a gente ama, calma, confiante e no controle, para permitir, né, que a mente concentrada pare de atrapalhar na insegurança, no medo, todo o processo natural que o corpo pode fazer. Bom, o médico disse isso, eu já respirei fundo e falei, mano, não tá ajudando, né? Não faz sentido, o que tá acontecendo aqui? Mas já tô habituada, né, que algumas coisas que não são muito comuns aconteçam em trabalho de parto. Não são muito boas, né? Principalmente de algumas equipes que, não sei, são humanas, né? E dependendo do dia, e estão inseridas dentro de um contexto de cultura, né, violenta contra a mulher. Não perceba que isso está enraizado na prática e que acaba sendo grosseiro e violento, né, na sua prática. É preciso atualização desses profissionais e saber que ameaças não ajudam o parto. Bom, essa mulher já me olhou, né, com aquela pressão. A mulher está sempre num lugar de vulnerabilidade, de sensibilidade, e por isso que é bom para ela estar, né, com um acompanhante bem ativo, bem consciente, né, dos direitos, das informações, para que ela possa ser lembrada, né, e voltar para o eixo, né. Então esse acompanhante, o companheiro dela foi muito gentil, né, e lembrou, não pensa nisso, tá tudo caminhando bem, vamos respirar fundo. Eu fui fazer alguns movimentos junto com ela, para que também ajudasse nessa descida da criança. Eu sei que quando deu os 20 minutos, ela ainda não estava com o puxo natural, e ele falou que ia guiar o puxo, né, ia fazer o puxo dirigido, e ir lá na sala de cirurgia, e se a criança não nascesse, ele ia para uma cesárea. Então ele preparou toda a sala. Olha a pressão, gente. Vocês acham que essas coisas não acontecem? Acontece mais do que você imagina. Se você não sabe quais são os seus direitos e como o trabalho de parto se processa, você entra na pira, no medo do que está acontecendo ali e você desiste do seu parto, né? Por isso que ter informação de qualidade é muito importante, né? Bom, no caminho, porque eles não deixaram a gente sair lá do lugarzinho que nós estávamos, do nicho, né? Então a gente teve que fazer coisas muito pontuais nesses 20 minutos e ainda com essa pressão. Então, gente, avançar ali ia ser desafiador, né? Mas no caminho de onde a gente estava até a sala de cirurgia, o balançar ali dos quadris, né, a caminhada ali, mexendo o quadril, e acho que a tensão, a adrenalina, né, a gente foi encaminhando uma meditação de confiança, ela foi tentando se concentrar para relaxar, acalmar, descansar. Quando ela chegou, deitou na mesa e abriu as pernas, porque ele pediu para ela sentar nessa posição que não é ideal para o trabalho de parto, mas ele queria estar lá, né? Começou as contrações e aí
veio assim numa força. Eu sei que em 3 contrações essa criança estava do lado de fora. Ele não teve nem tempo, porque ele chegou a pegar a tesoura para fazer episiotomia. Ele não teve tempo. Ele não teve tempo. Tanto que quando a criança nasceu, infelizmente, né? A primeira frase que ele disse foi: "Nossa, que bom, hein? Se encorajou. Nem deu tempo de eu cortar." Ai, gente. Que horroroso, né? O nascimento do filho, o primeiro filho da família. Se é essa primeira frase que se ouve, sabe? Mas eu que tava lá, apoiando eles dois, eu vi o olhar da mulher pra mim. E aquele olhar nos meus olhos era de orgulho, era de chupa. Ela queria falar pra ele: "Chupa, seu velho, filha da puta, olha aqui. Nasceu, não precisou de nada, porque assim é a vida. É assim que pode acontecer, a despeito de toda a sua violência, né? A despeito de toda essa pressão, tá aqui, ó, tá aqui." Então a gente se olhou, né, com aqueles olhos marejados, de alegria por aquele nascimento, de amor infinito por aquela chegada. Eu lembro de estar rezando muito, 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 muito para aquela alma, saber que ela era bem vista, amada, que ela estava sendo recebida com muito amor e felicidade por muito mais gente do que aquela pessoa que estava ali naquela violência, né? E a gente se olhou no olho e a gente sabia o que estava de verdade sendo o caminho guiado, sabe? E foi emocionante, foi marcante. Eu jamais vou esquecer o olho daquela mulher nos meus olhos, a felicidade, a alegria dela, a felicidade e a alegria pela chegada daquele filho, a despeito de todas as violências que ela viveu, né? A gente sempre fala que, infelizmente, em alguns hospitais, em alguns plantões, e mais vezes do que a gente gostaria, existe, né, essa descrença, né, essa necessidade de intervir no parto. Mas quanto mais, de novo, a gente aprende, estuda, entende e trabalha com evidências, né, no nascimento, mais a gente vai tendo outras práticas, né, práticas de validação, práticas de incentivo, práticas de confiança no nascimento, né, e torna tudo seguro, amoroso, saudável e bom. O que vocês acharam dessa história? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço apertado em cada uma. Se vocês conhecerem alguma gestante aí brasileira em qualquer lugar do mundo que mereça, né, informações de qualidade para viver uma experiência em que ela saiba, esteja segura, né, para inclusive conseguir passar por esses momentos e fazer exigências que são suas de direito, ou minimamente, né, conseguir contornar talvez no coração, na mente, na alma, já que é um momento muito desafiador para entrar em embate, mas que ela consiga dentro dela e junto com o acompanhante criar esse universo de segurança, né, para que as exigências sejam feitas, ou para que elas tenham consciência e força de que talvez não tenham tido o melhor apoio, né? É difícil ir contra o sistema no momento do parto, é muito desafiador ir contra o sistema no momento do parto, mas quanto mais a gente se antecipa, constrói planos de parto, né? Conversa com a equipe de forma, né, amorosa, direcionada, firme, mas a gente vai construindo contextos de direitos garantidos e de amor. Um abraço apertado em todos, em todas, em todes. Sagrado seja a nossa vida. Um ótimo dia para nós.